suas mãos aqui para a pastora Má. Aleluia. Senhor Jesus, Pai, nós sabemos, Deus, as batalhas que nós temos enfrentado, mas nós sabemos também o Deus das batalhas e o Deus que está à frente das nossas guerras, Pai. Então agora, Deus, como uma voz de comando, que toda bagunça no mundo espiritual agora cesse pela autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu peço, Senhor, um renovo agora sobre a vida da pastora Marie, Deus, vindo do céu, Senhor, trazendo o sopro do Teu Espírito sobre ela agora, Deus. Em nome de Jesus, que todas as batalhas internas sejam cessadas agora, Senhor, pela autoridade que há, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que hoje é uma noite de cura, de transformação, de quebrar grilhões, Pai, de voos mais altos. Nós sabemos que hoje, Pai, é um dia, é uma noite que o Senhor preparou para todas nós, Pai, de unção dobrada, Senhor. E muitas vezes o inimigo, ele usou das suas estratégias para paralisar, para distrair, para desviar os olhares, Pai, dessas mulheres para essa noite. Mas em nome de Jesus, Pai, nada vai apagar aquilo que o Senhor tem para essa noite, Pai. Nós, em nome de Jesus, nós agora pedimos, Pai, assim como a Tua filha já orou, aquilo que foi gerado, Pai, em oração, em jejum, em choro, em clamor, que venha fluir como umas águas transbordantes. Pai, a Tua palavra nos diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu profetizo agora, Pai, esses rios de águas vivas fluindo nesse lugar, Pai, fluindo nesse lugar, Deus. E em nome de Jesus agora, Deus, eu, de forma profética, Pai, nós, em nome de Jesus, nós guerreamos o mundo espiritual agora, e nós damos, Senhor, uma ordem de comando para tudo aquilo que está querendo, Pai, acabar com esse ministério, tentar, porque nada vai poder, Pai, porque é algo que o Senhor deu para essa igreja. E agora, Deus, em nome de Jesus, nós falamos para as mulheres dessa igreja: despertem, em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos, Senhor, que haverá vida e vida em abundância. Nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus, que haverá um exército de mulheres se levantando, Pai, e honrando, Senhor, em nome de Jesus, o Teu nome, aquilo que o Senhor deu, Senhor, como sonho, Deus, aquilo que o Senhor deu como desafio para a pastora Marie, que é esse ministério de mulheres, Pai. E eu creio que a partir de hoje, Pai, mulheres, Pai, elas vão ser libertas, Pai, de pensar só em si, nas suas coisas, mas elas vão agora, Senhor, o Teu Espírito Santo vai atraí-las, porque é só o Teu Espírito Santo, Pai, para um lugar, Senhor, um lugar de renúncia, um lugar, Senhor, de busca incessante pela Tua presença, Pai. E nós vamos desfrutar, Pai, de tudo aquilo que o mundo espiritual já tem liberado, que possa se materializar, Pai, que essa noite seja um memorial, que essa noite, Senhor, seja uma noite, Pai, onde cada uma daqui, Pai, vai desfrutar do banquete, Pai, do banquete, para louvor de Tua glória. Usa Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vai, gente. Receba. Fala pra mulher que tá do seu lado aí. Receba. Aleluia. Eu já entendi o propósito. Glória a Deus. Vem novidade aí. Chegou o tempo de sair do casulo. Essa é a hora de romper.
chegou o tempo do infinitamente mais. É o momento de viver tudo que me falou e disse que eu sou. Nas asas do vento eu vou voar, além do horizonte ao meu lugar. O céu colorido está, sinto o vento em mim soprar. Minhas cicatrizes se transformaram em instantes de memoriais, marcas que Cristo ressignificou, lugares que Ele me levou, com sua voz me curou. Livre sou. Nas asas do vento eu vou voar, além do horizonte ao meu lugar. O céu colorido está, sinto o vento em mim soprar. Nas asas do vento eu vou voar, além do horizonte ao meu lugar. O céu colorido está, sinto o vento em mim soprar. Ele me deu asas pra voar. Ele me deu asas pra voar. Quem vence o medo supera as dores, fica livre pra voar. Em Cristo somos mais do que vencedores. O céu é o nosso lugar. Nas asas do vento eu vou voar, além do horizonte ao meu lugar. O céu colorido está, sinto o vento em mim soprar. Ele me deu asas pra voar. Ele me deu asas pra voar. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, cante. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia,
sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele é digno. Glória a Deus. Como é bom, oração nunca é demais, né, mulheres? Sabe outra coisa também que me deixa, eu acho que insegura e nervosa? Eu vou compartilhar também para receber fortalecimento. Eu acho que é tocar no encontro diamantes, tocar teclado na hora do louvor e saber que eu vou ministrar. Eu acho que isso aconteceu só 2 vezes. E a primeira vez que aconteceu isso, da gente, infelizmente, não conseguir o tecladista poder estar. Nós temos 3 tecladistas na igreja. E às vezes, dia de semana, eles têm o trabalho que eles não podem estar aqui. E aí, às vezes, eu tenho uns amigos que a gente aciona para eles estarem no encontro de diamantes. Só que também não deu certo. E aí, no encontro de diamantes passado, quem estava aqui? Vocês lembram que eu ensaiei com louvor? Eu toquei no ensaio, passei o som. Aí, quando chegou na hora do louvor, eu esqueci que eu estava na escala do louvor. E eu fiquei aqui louvando. Aí, quando eu olhei, eu estava lá adorando a Deus. Aí, o louvor, aquela bênção, aquela unção, as mulheres aqui ministrando. De repente, eu abro o meu olho e eu vejo o teclado vazio. Eu olho, cadê o tecladista? Aí, eu fiquei pensando, onde que ele está? Aí, eu lembrei, gente, sou eu na escala, aleluia. Aí, eu subi aqui no segundo louvor, bem tranquilo, né? Mas quando é um encontro de diamantes, normalmente em outras igrejas, quando eu sou convidada para ministrar, eu ministro louvor, ministro a palavra. Mas quando é o dia do encontro de diamantes, que é uma coisa assim mais da gente estar guerreando, sempre tem, né, uma batalha, porque tem muita libertação, muitas curas aqui nesse lugar, e a gente sente o mundo espiritual. E aí, quando é o dia do encontro de diamante, eu já entendi que não é para eu tocar teclado também. Eu vou ter que fazer alguma coisa para não estar tocando teclado. Mas glória a Deus, que Deus nos capacita, né? Pode ligar as luzes. Vocês preferem as luzes assim ou todas ligadas? Assim? Amém. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Deixa eu colocar meu óculos aqui. A Michele está aqui. Ah, seja bem-vinda, querida. Depois eu vou te dar um abraço. Quem mais? Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessas mulheres. Que seja a primeira de muitas outras vezes. Que esse lugar você realmente sinta parte aqui dessa casa, amém? Sejam muito, muito bem-vindas mesmo. As lembrancinhas depois do final do culto estão preparadas? Tudo ok? Tudo certo? Então vocês não saiam daqui antes de receber uma lembrança do nosso encontro. É um carinho, é um símbolo para a vida de vocês, que vocês são muito, muito especiais aqui para nós. Feche os seus olhos mais uma vez, se você puder, Pai. Nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Eu quero te agradecer e mencionar em oração a minha honra a cada amiga do Senhor que tem entendido esse propósito. Por todas as amadas, Pai, que encontro após encontro têm dedicado as suas vidas para servir, para amar, para interceder, para ministrar nessa casa de oração. Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração, por aquelas que nos visitam pela primeira vez e por todas as mulheres que têm, ó Deus, entregado as suas vidas e têm se rendido a esse discipulado de mulheres. Obrigada, Senhor, obrigada. E nesse momento nós queremos abrir o nosso coração e nós declaramos, Pai, no mundo espiritual, que a boa semente que o Senhor está liberando sobre nossas vidas, ela não vai ser roubada, porque o inimigo não tem essa autorização. Cada semente aqui,
ela é lançada em solo fértil, porque cada mulher é uma terra boa, é uma terra para florescer, frutificar e crescer em graça pela presença do Senhor. Pai, eu me coloco como um vaso de barro em tuas mãos e eu declaro que eu não posso fazer nada sem a tua graça. Eu não posso ministrar palavra alguma de mim mesma, Senhor, mas que seja a palavra do Senhor. Os meus dons, minhas capacidades não fazem nada se não for a graça, o poder do Espírito Santo agindo através de mim. Então eu digo, Senhor, eis-me aqui. Que não seja a minha voz, mas a sua voz, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu recebo. Vocês estão aí? Amém, eu recebo. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Já faz uns dias que o Senhor tem trazido essa palavra, mas sempre quando chega o dia do encontro também, 2 Coríntios 13, quando chega o dia do encontro, eu oro a Deus para que Ele confirme mesmo a palavra, e sempre eu vou escrevendo durante a semana aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, eu já vou discernindo que Deus está me levando a ministrar e compartilhar essa palavra com vocês. Mas mesmo assim eu fico, Senhor, testifica, e se o Senhor quiser mudar, muda, só não muda na hora, Pai, que já aconteceu. Mas eu tenho que ser filha obediente, mas Senhor, por favor, se possível, fala antes, né? E quem tirou o pad aí? Pode deixar, meu irmão, deixa o pad, deixa fluir. Obrigada. E não teve jeito hoje, Deus testificou realmente essa palavra que diz assim: examine-se, versículo 5, para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E o tema dessa ministração é, coloque aí para nós: não fuja de quem você é. Sabe, mulheres, tem hora que nós precisamos perder o medo de olhar para dentro de nós, bem no profundo do nosso interior, e realmente olhar, enxergar quem nós somos. E o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção, a atenção da igreja, para nós fazermos essa examinação. E ele é bem enfático aqui no versículo 5, quando ele diz: examinai a vós mesmos. Ele está dando uma ordem, e nós devemos examinar a nossa conduta, sim. E a gente não tem que ter medo de olhar para o nosso coração, de dar uma olhada. Por isso que a gente trouxe aqui essa lupa. Literalmente, tem momentos da nossa vida, periodicamente nós precisamos fazer isso, pegar uma lupa e colocar essa lupa no nosso coração. Mas, pastora Maria, o que você quer dizer com isso? Nós precisamos sondar as nossas motivações. Nós precisamos examinar, diga comigo, examinar o coração. Com a ajuda do Espírito Santo, é possível reconhecer qualquer área da nossa vida que a gente tenha uma fraqueza, seja moral, ou seja uma conduta que precise de uma melhoria. Não é possível, amadas, alguém ser tão boa a ponto de não precisar melhorar. Não é possível. Quando a pessoa fala assim: não, eu já sei, eu já tenho toda a experiência necessária, eu já sei, que se apoia sempre naquilo que estudou, se apoia sempre naquilo que sabe, ok, glória a Deus pela sua especialização, glória a Deus pelos seus diplomas, glória a Deus pela sua experiência.
mas você não deve se gloriar e se apoiar nisso. Sempre há mais para nós aprendermos. E o apóstolo Paulo aconselhou a igreja a examinar a sua conduta para ver se essa igreja, se essas pessoas estavam produzindo frutos adequados que acompanhavam a fé em Cristo Jesus. Analise de novo comigo, versículo 5 do capítulo 13 de 2 Coríntios. Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Agora olha o que ele vai falar aqui. Provai a vós mesmos. Meu Deus. Olha o que ele está dizendo. Além de vocês examinarem, colocarem uma lupa no coração de vocês, sondar as motivações de vocês, vocês devem também provar vocês mesmos. E aí a gente lembra dos salmos de Davi, que Davi fala assim, que ele colocava a cabeça na cama para refletir a vida dele. E muitas vezes ele fazia orações para Deus sondar o coração dele, quando ele falou assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, sonda-me os meus caminhos. Sabe, tem hora que eu quero fazer aquilo que é bom, e às vezes a minha intenção é boa, mas mesmo a minha intenção sendo boa, quando eu vou fazer, quando eu vou dar o primeiro passo, eu lembro: Senhor, deixa eu sondar primeiro a minha motivação. Porque não basta apenas fazer o que é certo, ou melhor, não basta fazer somente o que dá certo. Eu preciso fazer o que é certo diante de Deus. Fazer o que dá certo, ok, você vai fazer, mas muitas vezes fazer o que dá certo vai te levar a quebrar alguns princípios. Mas fazer o que é certo diante de Deus vai fazer você produzir frutos, e frutos é diferente de resultado, porque resultado é aquilo que a gente faz e logo a gente quer ver o que está acontecendo, qual é o impacto daquilo. Então o que eu tenho para falar para você: não faça apenas o que dá certo, faça o que é certo, porque o que é certo talvez vai demorar mais um pouco, mas vai produzir frutos do que resultados. Guarde essa chave no seu coração. É necessário, antes de mais nada, a gente sondar o nosso coração. Mas, pastora, eu quero entrar no ministério de louvor, eu quero cantar, é mesmo? Aí tem todo aquele processo, né, pastor Ivan? Vai para a audição. Da audição, a gente faz todo um formulário para saber, né, a conduta da pessoa, o que ela pensa sobre o ministério de louvor. Mas não é só isso. Não é só sobre dom. Tem algo a mais, é a minha conduta para com Deus. Se eu falo que eu adoro a Deus, mas eu quero somente fazer aqui porque eu quero usufruir do meu dom, eu estou usando Deus, e Deus não quer que você use Ele. É possível usar Deus, é possível usar Deus quando eu coloco os meus dons, as minhas habilidades na frente da motivação correta. Então eu quebro um princípio. Mas, pastora, seja mais clara, eu vou ser mais clara. Como que eu sou aqui uma mulher, pela graça do Senhor eu estou ministrando vocês, não porque eu sou boa, mas porque eu entendi que o Senhor tem um chamado, e no processo Ele vai me curando, Ele vai me transformando. Eu tenho muitas coisas para Deus me transformar. Mas como que eu vou estar aqui na frente de vocês, mulheres, falando sobre organização da casa, sobre submissão ao marido, sobre honra ao Senhor, se na minha casa eu sou uma mulher mandona, eu falo com os meus filhos de qualquer jeito, a minha casa é uma bagunça, se você abre o armário, tudo cai em cima de mim? Ou seja, eu não vou ter autoridade para falar com vocês sobre esse assunto. Vocês estão entendendo? Quando a Bíblia fala assim, adoração em espírito e em verdade, é porque em espírito fala de uma vida no altar, de uma verdade, que eu tenho um caráter fora e dentro do altar. É em espírito e em verdade. É em espírito porque eu sou uma mulher espiritual, mas é em verdade porque eu tenho um caráter. Eu prego aquilo que eu vivo pela graça do Senhor. Tenho fraquezas? Você tem fraquezas? Fala aí comigo. Quem tem fraqueza aí? Seja bem-vinda à olaria de Deus.
Nós sempre vamos ter fraquezas, mas o problema é a gente querer continuar no erro. E eu creio que nesse lugar é um lugar onde nós podemos ser transformadas. É um lugar onde a gente realmente pode olhar sem medo para o nosso coração, para as nossas motivações e falar: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, mas guia-me pelo teu caminho, porque não basta só olhar para as nossas fraquezas. E o objetivo dessa mensagem, dessa pregação, não é fazer você se examinar excessivamente. Não, em nome de Jesus. O propósito do apóstolo Paulo é falar: olha, examine vocês, provem a conduta de vocês, realmente veja a motivação do coração de vocês. Se vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo porque vocês têm outras intenções ou porque Cristo é o centro. Paulo está falando isso não para que a gente pare nas nossas fraquezas e fique olhando, porque tem mulheres, tem homens que são de Deus, que amam a Deus, mas eles estão paralisados por olharem demasiadamente para suas fraquezas e não fazerem nada. Não. O apóstolo Paulo fala: examine para que vocês possam prosseguir. Então é uma examinação. Tá certa essa palavra? Examinação saudável. Amém? Você não vai ficar se examinando excessivamente e ficar paralisada, mas você vai se examinar para que você possa andar, para que você possa caminhar, para que você possa cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou nesse tempo. Nós podemos perguntar o que nós estamos fazendo para ajudar outras pessoas. Se você acha que você não está fazendo o que deveria fazer, quando deveria estar fazendo, então você pode se arrepender. Nós podemos nos arrepender com a ajuda de Deus e começar hoje a fazer o que é certo. Seja lá o que o Espírito Santo te mostrar. Hoje é dia de reativar coisas que estavam paradas dentro de você, talvez. Muitas vezes eu penso, quantas de nós seríamos fiéis se houvesse aqueles tempos de perseguição como houve com os mártires, que foram lançados na fogueira, que perderam as suas vidas, perderam as suas casas a fogo, mas que não negaram a fé em Cristo Jesus. Nós devemos examinar o nosso amor. Será que se nós sofrêssemos uma perseguição tal, será que nós iríamos permanecer firmes e não negar o nome de Jesus? Devemos examinar qual é o tipo de amor que nós temos pelo Senhor. E também devemos examinar qual é o tipo de amor que nós temos uns com os outros. E Jesus nunca vai mandar a gente ter dó das pessoas. A dó é diferente da compaixão. A dó é quando eu sinto uma tristeza pela condição daquela pessoa que eu estou vendo, mas eu não faço nada para mudar isso. A compaixão é um sentimento que vem do coração de Jesus. Eu olho, o meu coração se consterna e eu sou movida pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo, a fazer algo. Se tem alguém aqui no nosso meio com sentimento de dó, e você está paralisado porque você tem dó de tantas pessoas e você tenta fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer, eu quero dizer, saia desse lugar. O seu sentimento de dó, ele será transformado em sentimento de compaixão, porque a compaixão não vai te paralisar. A compaixão não vai fazer você fazer coisas que vai paralisar a sua vida porque você está tentando resolver o problema do outro, não é sobre isso. Se há uma mulher aqui no nosso meio, se há alguém aqui que tenta resolver o problema do outro, achando que está fazendo bem, eu quero dizer para você, Deus não pediu para você fazer isso. Cada um deve carregar a sua cruz. Mas pastor, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, realmente. Mas é o amor de Deus, querida, não é o seu amor. O nosso amor muitas vezes é um amor sentimental, um amor ao mar.
que leva a gente a fazer coisas que Deus não pediu para a gente fazer, e a gente embaraça a nossa vida, embaraça a vida da nossa casa, da nossa família, porque a gente acha que está fazendo o que Deus mandou. E eu vou dizer para você, o que Deus manda você fazer é saudável e contribui para o seu bem, te faz você prosperar. A compaixão traz prosperidade para a sua vida. Então, se você está fazendo o que você está fazendo e você está se definhando, eu quero dizer para você hoje, saia desse calabouço e receba a verdadeira libertação do Senhor, para que você seja transformada no seu emocional. É o amor de Deus que está sobre as nossas vidas, e é esse amor que precisa vir para fora, não é o seu amor. Que nessa noite nós possamos orar: Pai, compartilha com a gente o seu amor, um amor gracioso, um amor misericordioso, um amor compassivo, que tem compaixão. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre a tua vida. A glória do Senhor nasce sobre a sua vida. Então se examine e veja se você permanece ou não na fé, pois há muitas necessidades verdadeiras que nós precisamos viver nesses dias. Há muitos falsos evangelhos, mas só o verdadeiro evangelho vai prevalecer, e é esse evangelho que nós vamos viver. Quem está comigo? Examinar a si mesmo é se distanciar de tudo o que nos distrai. Em Hebreus 12:2 vai dizer: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Então os nossos olhos precisam estar fitados em Jesus. Nós examinamos a nós mesmas, mas nós não ficamos paralisadas nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, mas nós fitamos os olhos em Jesus. Por quê? Porque quando nós fitamos os olhos em Jesus, a nossa fraqueza, ela é transformada em força. A nossa vergonha é transformada em dupla honra. Aonde tem cinzas, aonde tem luto, é transformado em coroa ao invés de cinza. Nós recebemos vestes novas, vestes de louvor, ao invés de pranto. Então os nossos olhos precisam estar fitados em Jesus. Examine você, olhe para você, o que precisa melhorar hoje, qual é a rota que precisa ser mudada, mas fitando os seus olhos em Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus, porque é nele e é através dele que nós somos transformadas. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Essa semana eu fui visitar a Stephanie. Algumas aqui conhecem o testemunho da Stephanie. Há mais ou menos 2 anos atrás, nós estávamos num culto em nossa igreja, um culto de domingo. E aquele culto veio uma presença tão forte do Espírito Santo. Eu me lembro da cena, o Kael, meu filho, com 9 anos de idade, vindo até mim, pedindo oração, falando em línguas e chorando, falando: mãe, eu quero conhecer Jesus, ora por mim. As pessoas tomadas pelo Espírito Santo. E nós tivemos que despedir as pessoas, porque já estava dando 9h30, e o pastor Rafa, vocês conhecem, ele é muito pontual com o horário, mas quando o Espírito Santo está movendo de uma forma muito forte, ele faz o que fez nesse culto. Ele despediu a igreja e falou: olha, quem quiser ir embora, você está abençoado, está liberado, vai com Deus. Mas o mover do Espírito Santo está muito forte aqui, e nós vamos ficar aqui até a hora que Ele quiser. E alguns foram realmente, precisaram ir embora, mas nós ficamos aqui até mais ou menos 11 horas da noite. E eu me lembro que a Stephanie, uma das jovens da nossa casa, ela chegou para mim, ela falou assim: pastora, ora por mim.
pouquinho do testemunho da Stephanie sobre paternidade, né? Ela enfrentou muitos problemas com a figura de pai. Eu falo isso porque ela já compartilhou aqui algumas vezes. E eu comecei a orar pela Stephanie, e a Stephanie caiu. Só que ela não só caiu, a Stephanie foi arrebatada no espírito. E eu me lembro que algumas mulheres sentaram em volta da Stephanie, nós temos essas fotos. E eu falava, Senhor, acalenta ela, o Senhor está curando. Eu tinha no meu espírito que algo muito poderoso estava acontecendo. Quando a Stephanie começou a falar uma língua diferente de todas as línguas que nós já ouvimos, e eu entendi que aquela língua era Deus falando alguma coisa, porque ela estava arrebatada em espírito e Deus ia falar. Nós pegamos o gravador e eu tenho esse áudio, e Deus começou a falar profundamente sobre o avivamento do Ministério de Mulheres, sobre aquilo que Ele estava fazendo, não só na nossa igreja, mas no mundo. Foi lindo, foi maravilhoso. E aí, quando foi agora nessa conferência, a Stephanie estava grávida. E a gente ficou muito feliz. E eu pensei assim, uau, a Stephanie engravidou. E agora está chegando a conferência de mulheres. Um bebê está vindo para selar aquele arrebatamento, aquelas palavras que a Stephanie, que Deus falou através da Stephanie quando ela estava arrebatada. Meu Deus, o Senhor está mandando uma criança para dizer que o Senhor realmente está trazendo vida para muitas vidas aqui em Sorocaba e no Brasil. Nossa, eu fiz uma festa com muitas mulheres aqui também. Aí chegou uma semana antes da conferência e a Stephanie ia ministrar o louvor num dos dias da conferência. Uma semana antes, no nosso propósito de jejum, eu recebo uma mensagem da Stephanie falando, pastora, eu estou no hospital. E o médico está falando que a Maria, a minha bebê, ela não tem chance de sobreviver, é muito difícil. Eu vou ter que passar por um processo de colocar não sei o nome daquele negócio, um tampão para tentar segurar. Mas o médico já falou, e não só ele, outros médicos falaram que ela não vai sobreviver, é muito difícil. E se ela sobreviver, ela vai ter que ir para a UTI, vai ter que ficar meses na UTI, enfim. Eu fui para a oração, eu fiquei chocada. Eu falei, Senhor, por que isso está acontecendo logo com a Stephanie, Deus? E eu chorava, eu falava, Senhor, eu não estou entendendo, como assim? E o Senhor falou assim, a última palavra sou eu que dou. E eu sou muito curiosa, vocês sabem que eu pergunto tudo para Deus mesmo. Quando Ele não me responde, eu já sei que não é para eu entender, que é para Ele ficar em silêncio e tá tudo bem. Mas até Ele me responder, eu pergunto mesmo. Eu falei, Deus, mas qual é o propósito disso acontecer? Do Senhor permitir isso? Deve ter algum propósito. Faltando dias para a nossa conferência, Pai. E o Espírito Santo falou assim, eu tenho anotado. Ele falou assim, filha, eu estou permitindo isso, porque neste tempo, muitos sonhos, o inimigo tem tentado abortar. O inimigo tem levantado pessoas para decretar palavras de morte, dizendo que não vai acontecer, que milagres não vão acontecer, que ministérios não vão nascer. Mas eu quero trazer esse símbolo, esse bebê como um símbolo para dizer que ainda que o inimigo tente tirar esses sonhos, roubar a esperança, eu, o Senhor, dou a última palavra e esses sonhos vão nascer para minha glória e para o meu louvor. E quando foi semana passada, quem que nasceu? Vamos aplaudir a Jesus? Yes! A Maria nasceu. E foi agoniante, porque isso não foi só um dia. Foram passando alguns meses. E cada vez que a Stephanie e o Guilherme iam no médico, mesmo a gente chorando, a gente clamando, levantando intercessão, parecia que cada vez que ela voltava, as notícias eram piores e menos esperançosas. Não desista de orar. Não desista de orar pelo sonho que Deus colocou no seu coração. Mas pastora, será que esse sonho é do meu coração? Amadas, vocês têm o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, os sonhos que você está sonhando, então não são mais os seus sonhos, são os sonhos de Deus, e eles vão ser gerados, e eles vão nascer. Mas não desista de orar. Ainda que pareça que um aborto esteja acontecendo, que você está perdendo a mão. E ainda que a palavra do homem fala, não tem jeito, não vai acontecer.
a última palavra é dele. A última palavra é dele. A Maria nasceu tão saudável. E ela nasceu, amadas, ela foi até o final do ciclo gestacional de uma grávida. E é milagre. Porque milagre não tem como explicar, não se explica um milagre, não se explica algo sobrenatural. Milagre se vive, milagre compartilha, milagre se transborda. Não dá para explicar, não tente explicar o seu milagre quando ele nascer. Muitos milagres já têm nascido, mas muitos outros ainda estão nesse processo de ser gerado. E uma mulher, para dar à luz, ela sente dor? Sente. Ela acha que ela vai morrer porque ela não vai ter força para ir até o final. Mas vem uma força. E quando aquele bebê nasce, a Bíblia fala que ao nascer o alívio vem, o fôlego vem, como se nada tivesse acontecido. Então tudo isso que está passando, essa dor que você está passando, eu tenho uma boa nova para você. Quando o seu milagre estiver nas suas mãos, você não vai se lembrar mais da dor. Você vai se lembrar do processo, porque gerou um testemunho, gerou algo novo. E você vai multiplicar. Não vai ser só para você, não vai parar só em você. O que Deus está te dando vai multiplicar. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo pediu, que eles examinassem e provassem a si mesmo. Assim como nos submetemos a um controle médico. A gente vai para o médico, a gente faz exame anualmente, para a gente se examinar. Se a gente examina o nosso corpo, por que a gente não tem que examinar o nosso coração, as nossas motivações? Muito mais. Porque a Bíblia fala que é do coração que procede as fontes da vida. Se alguma amada puder ajudar a mim, se ela precisar ir no berçário, mostrar para ela, amém? Conduza ela até lá. Então, nós devemos velar por um crescimento na presença e no poder de Cristo em nossas vidas. E só assim nós vamos saber se somos verdadeiros ou se somos falsos. Mas graças a Deus, nessa noite aqui, estão as verdadeiras adoradoras de Deus. É isso que você é. Você é chamada para ser autêntica. Você é chamada para isso. Você é chamada para crescer, para estar mais perto de Deus e não afastada dele. Se você puder, abra a Bíblia. Lá em 1 Timóteo, nós vamos passear um pouquinho nas Escrituras Sagradas. Mas é importante nós trazermos esses versículos que trazem centralidade. Podemos colocar esse versículo aqui também no nosso telão. 1 Timóteo 2, do versículo 9 ao 15. Vai dizer assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente, tornando-se como modéstia e discrição, com modéstia e discrição, não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declararam adorar a Deus. Uma mulher deve aprender em quietude com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em quietude, porque foi primeiro formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade, se permanecer na fé e na santidade com bom senso. Olhem para mim. Você se assustou um pouquinho lendo essa passagem? É Bíblia. Mas vamos entender o contexto dessa carta, o porquê que o apóstolo Paulo escreveu que as mulheres
devem ficar em silêncio. Por que as mulheres não podem ensinar? Então, o que a pastora Maria está fazendo aqui na nossa frente com o microfone na mão? Então, não era para ela estar aqui. Alguns estudiosos que não buscaram a profundidade das escrituras, que se dizem, né, estudiosos, falam que realmente mulher não pode estar à frente, que mulher não pode ensinar, que isso é uma coisa só para homem, porque o apóstolo Paulo falou e está escrito, realmente está escrito. Mas precisamos entender o contexto dessa palavra. E o contexto é que, naquela época, havia uma cultura judaica que as mulheres, elas não podiam aprender. Elas não podiam participar daquelas escolas de ensino. Então, quando a igreja começou a crescer, o apóstolo Paulo, nessa região, para os Timóteos, né, nessa carta para Timóteo, Timóteo estava, naquela época, implantando uma igreja. Infelizmente, algumas mulheres ali estavam querendo ensinar antes de aprender. E aí isso aqui me chamou a atenção, porque nas cartas paulinas e também nas epístolas do Novo Testamento, tem vários versículos, amada, se você for procurar, tem vários versículos que falam que as mulheres devem ser mulheres discretas, não devem ficar fofocando, não devem ficar maldizendo. Quando você vê nas escrituras sagradas essa palavra maldizer, não maldizem, é a mesma coisa de fofocar. Não fofoquem, não ficam falando pelos cotovelos. Cuidado com a mesa, quando você senta na mesa, o que você está falando? Você está falando de quem? De uma pessoa que não está ali para se defender, né? Conjecturando aqui. E aí, a sensibilidade do apóstolo Paulo me chamou a atenção. Por que o apóstolo Paulo fala tanto para as mulheres não maldizerem? E aí, nesse contexto específico, o apóstolo Paulo, ele dá essa carta, né, na manga, fala, olha, a mulher não deve ensinar por conta disso, porque elas ainda não tinham propriedade suficiente para ensinar. Se eu não sei de um determinado assunto, por que eu vou querer ensinar? E aí, o que eu estava falando que me chamou a atenção é que, por natureza, nós mulheres, a gente tem um ímpeto na boca, gente. Oh, meu Deus do céu. Até o apóstolo Paulo teve que gastar um bom tempo escrevendo cartas e trazendo essa ênfase. Mulheres, sejam discretas. É uma fraqueza da mulher. É uma fraqueza. E isso não agrada o coração de Deus. Esse mau costume precisa ser transformado. Então, sim, nós podemos ensinar mulheres. Podemos, porque depois a gente vai ver nas outras epístolas, né, do apóstolo Paulo, a gente vê que várias mulheres ajudavam o apóstolo Paulo, como Priscila, que auxiliou os Apolos, né? A gente também vê ali Maria, Trífena, Trifosa, que eram operárias do Senhor também nas igrejas. Então nós vemos ali várias mulheres. Lídia, que era uma mulher empreendedora, ela que vendia púrpura, era uma mulher rica, bem conhecida. E quando o evangelho chegou para ela, ela chamou toda a casa dela, ainda emprestou a casa dela para fazer grupos de discipulado junto com o apóstolo Paulo. Então eram mulheres que tinham vozes. Não é verdade. Então, se você ouvir alguém falando assim, mas o apóstolo Paulo falou que mulher não pode pregar, você vai se lembrar dessa mensagem e você vai falar com muito amor para essa pessoa que o contexto é real, é verdadeiro. Amém? Então, mulher pode ministrar? Pode. Mas o que mulher não pode fazer? Maldizer, fofocar. Isso nós não podemos fazer, isso nós não temos direito. No versículo 9, se você observar comigo, no versículo 9, ele fala aqui, ó,
que do mesmo modo as mulheres se vistam com decoro, pudor e modéstia. Sabe o que significa modéstia? Modéstia é ser entendida, pode ser entendida como ação de moderar comportamentos como a vaidade e a luxúria, ausência de ambições e pretensões, a moderação em uma ação ou aparência. Então nós precisamos ser mulheres moderadas, sabe, algo que eu fico assim observando. Mesas. Você quer descobrir o caráter de alguém, é você observar o comportamento dessa pessoa à mesa. Tem mulheres que se assentam à mesa, graças a Deus aqui não tem nenhuma assim, aleluia, em nome de Jesus eu creio que não tem. Não tem não, todo mundo já é bem resolvida nisso. Mas aquelas mulheres que chegam à mesa e ela quer ser o centro das atenções, só ela quer falar. Você já conheceu alguém assim, Amanda? Ela fala alto, ela ri alto. Nada contra rir alto, eu também amo rir alto. Mas às vezes é excessivo. E o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente ser o quê? Moderadas. Sejam moderadas. Aí aquela mesa aqui, aquela mulher, só ela fala. Ela não deixa ninguém falar. Ela fala das coisas dela. Ela fala de quem ela é, do que ela fez, do que ela vai fazer. Ela chama a atenção de todo mundo. Quando alguém vai tentar falar, ela corta. Eu sei, então. E começa a falar, e falar, e falar, e falar. É cansativo. Em nome de Jesus, amada, não seja essa mulher. Pega uma lupa aí, a sua lupa espiritual, e pergunta para o Espírito Santo, como que eu tenho me comportado na mesa, Espírito Santo? E sabe o que é o mais interessante? Às vezes essa mesma mulher que não deixa ninguém falar, que só ela quer falar. Amadas, eu vou abrir o coração aqui. Eu já fiquei 2 horas ouvindo uma pessoa sem parar. Aí eu tava orando, aí eu falei assim, Deus, isso sempre acontecia comigo, sabe? As pessoas olham pra mim e falam assim, poxa, como você é calma, como você é mansa. Mas eu não era assim não, quem me transformou foi Deus, eu era terrível. Se eu não fizesse meus jejuns, minhas orações, meus propósitos de 40 dias, talvez eu não estaria aqui ministrando. Nada disso, é a graça do Senhor. Mas tem coisa que só sai da gente com jejum e oração, viu, amadas? A gente não ministra, a gente não faz o que faz porque a gente é boa, não. É a graça de Deus. Mas tem coisas da gente que só sai com jejum, oração e Bíblia. E a autoridade vem de praticar. Por isso que quando Jesus, ele pregava os seus sermões, algumas pessoas falavam, mas é diferente dos fariseus? Porque os fariseus, eles pregavam a mesma coisa que Jesus, mas eles não viviam. E Jesus pregava as mesmas coisas que os fariseus falavam, mas ele vivia. E por isso ele tinha autoridade. E aí, às vezes eu ouvia 1h30, 2 horas, a pessoa fala, e eu prestava ouvido. Aí um dia eu falei assim, Espírito Santo, está repreendido em nome de Jesus, Pai. Meu ouvido não é pinico. Senhor, me dá graça. Aí eu comecei a ter umas posturas diferentes, sabe? Quando eu percebo assim que a mulher só ela quer falar, porque ela não, muitas vezes, a pessoa que só fala, ela não quer ouvir, porque ela sabe que tem coisa para mudar. Então ela fala, argumenta, porque ela não quer ouvir a disciplina. E eu creio nesse tempo que o Senhor está levantando mulheres com coração ensinável na nossa nação, na nossa cidade, nas nossas casas. Coração ensinável. Porque eu não sou só amiga de vocês quando eu só estou elogiando vocês. Eu não sou amiga de vocês apenas quando eu estou recebendo elogios. Mas eu demonstro ser uma pessoa fiel, uma amiga fiel, quando você chega para mim e fala assim,
pastora Má ou Má, eu acho que seria interessante você mudar isso aqui, ó, não tá legal. Aí você vai saber se eu sou a sua amiga fiel, se eu recebi a repreensão com amor. Porque um coração ensinável é fruto da humildade. Aquela pessoa que está tudo certo, quando você está falando só coisas maravilhosas para ela, é fácil. Agora você chega e fala assim: amada, me permite falar na sua vida? Olha, isso aqui precisa mudar. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou te exortando em amor. Exortação em amor é uma prática, sim ou não? Uma prática bíblica, uma disciplina bíblica. Exortação em amor. Exortai-vos uns aos outros em amor. A gente precisa resgatar essas práticas, sabe, amadas, na igreja atual. Eu não posso olhar para minha irmã, ver que ela está fazendo algo e ficar comentando com os outros o que eu acho que ela deveria fazer. Não, eu vou ser verdadeira e autêntica quando eu chegar para essa minha irmã, depois de ter orado, e falar: amada, a Bíblia fala isso, isso e isso, ó. Vamos praticar juntas. Se você não conseguir, eu vou fazer um jejum com você para te ajudar. Eu me lembro de um tempo atrás, uma amada, uma mulher muito querida, que ama Jesus. Mas ela era uma dessas mulheres que na mesa só ela falava. Ela abria a boca, parecia uma matraca, não tinha freio. Eu falei: Jesus, como que eu vou falar para ela, Pai, que ela precisa melhorar? E ela quer caminhar comigo, Jesus. Se ela quer caminhar comigo, eu preciso ser verdadeira com ela. Me ajuda, me dá uma estratégia. Aí no próximo discipulado ela chegou com uma lista de coisas que ela tinha que mudar. Ela chegou pra mim e falou assim: eu preciso mudar isso, isso, isso na minha vida, me ajuda. Eu falei: agora. Oh, ela abriu o coração. Eu admiro corações ensináveis, amada. Como eu amo essas pessoas, que seja no elogio ou numa exortação em amor, elas estão ali para ouvir, mesmo que doa. Elas vão se esforçar para ser melhor, para serem mais parecidas com Jesus. Ou coisa que me entristece, quando você vai falar com alguém, você sente aqueles espinhos já saindo para fora, sabe, um corpo espinho? Tem gente que é assim, você vai falar com ela, ela já se defende, já fecha a cara, você sente a frequência da pessoa, né? Aí tem hora que a gente nem fala, nem vou falar porque ela não vai receber mesmo. Mas quando tem um coração ensinável, isso chama atenção. E eu falei: agora é a hora. Ela falou assim: eu preciso mudar. Meu casamento tá difícil, tá tudo difícil. A gente não tem entendimento em casa. Eu sou atribulada. Eu falei: amada, vamos fazer um jejum? Vamos. Como que vai ser o jejum? De palavra. Você vai parar de falar o tanto que você fala, amada. Você vai ficar mais em silêncio. Você percebe quando você está à mesa? Você é uma bênção. Mas você percebe quando você está à mesa? Só você quer falar. O seu marido vai abrir a boca, você... blá, 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 blá. Aí quando o coitado vai tentar falar, você fala de novo em cima, o coitado fica sem reação. E você faz isso com todo mundo. Ela: eu sou isso mesmo, né? Eu falei: faz um jejum de palavra. Mas como que eu vou fazer? Aí ela me ligava durante a semana, chorando: eu não vou conseguir. Eu falei: você vai, eu tô aqui para te ajudar, para pegar na sua mão. Aí passou a outra semana, ela: tá difícil. E aí foi quando ela foi mudando. Outra pessoa, uma pessoa moderada, uma pessoa que você ouve, dá vontade de você ouvir mais. Você fala mais. Hoje essa pessoa, ela está tão transformada que Deus fala com ela revelações. Ela é uma profeta do Senhor. Ou seja, estava tudo ali dentro dela. Mas a falta de moderação impedia ela até de fluir nos dons que Deus tinha dado para ela. Porque é isso que acontece quando a gente não tem equilíbrio. Quando a gente quer ser o centro das atenções, nós podemos ser pessoas dotadas de dons, de capacidades, mas fica tudo ali paralisado. Mas em nome de Jesus, nesse lugar, nós somos totalmente destravadas, amém? Quem está recebendo aí? Então, olha, analisa de novo comigo, que do mesmo modo as mulheres se vistam com decoro, pudor e modéstia.
Porque o apóstolo Paulo não estava combatendo os nossos enfeites. Existem outras versões que vão falar para a gente não se enfeitar tanto e tudo mais. O apóstolo Paulo não estava combatendo isso. Você pode se maquiar, você pode se arrumar, você deve. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever isso, está falando para vocês, para nós assim, mulheres, parem de observar, dar mais ênfase para o que é externo do que para o que é interno. Mulheres, vocês precisam observar o interior de vocês mais do que o exterior. Eu vou pedir para colocar um outro versículo aqui, que quando eu li, eu choquei. Isaías 3:16. Se você quiser acompanhar da sua Bíblia, Isaías 3:16. Vai dizer assim: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites, tinindo em seus calcanhares. Tem uma versão, eu acho que essa versão é a versão King James. Eu vou ler para vocês uma outra versão que é muito explícita, é muito forte também. Fala assim: as mulheres de Sião são muito convencidas, andam por aí de nariz empinado e de salto alto, lançando olhares a todos os homens na rua, balançando os quadris, jogando cabelo, cobertas de joia. O Senhor fará cair o cabelo das mulheres de Sião. Gente, eu olhei e falei assim: isso tem na Bíblia? Jesus, o Senhor fará cair o cabelo das mulheres de Sião. Isaías 3:17. Mulheres sarnentas e carecas, é o Senhor que vai fazer isso. Misericórdia. Põe aí o 17 para nós, fazendo favor. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Uau! As mulheres de Sião nessa época, elas estavam olhando mais para o que era exterior do que era interno. As mulheres de Sião nessa época tinham se esquecido de usar as suas lupas espirituais em seus corações. Então essa palavra do profeta Isaías, e o profeta Isaías que foi perseguido, Jesus amado, esse homem sofreu demais. O galardão dele, quando encontrar o profeta Isaías lá no céu, amadas, eu vou falar assim: profeta Isaías, me fala qual foi o segredo de você ter vencido todas aquelas perseguições. Jesus está falando aqui que elas são mulheres, Deus está falando aqui que são mulheres que olham somente para o que é externo. E nessa noite o Espírito Santo está falando para nós olharmos para dentro da gente. E eu já vou terminar. É tempo de nós olharmos para dentro de nós. Não fuja de quem você é. Não fuja de quem você é. Cuidado, mulher, com a superficialidade. Cuidado pela busca excessiva pela beleza, pela aprovação externa. E isso pode desviar o foco daquilo que realmente importa. E o que importa é uma vida segundo o caráter de Cristo Jesus. E aí tudo que você colocar vai ficar lindo. É lindo uma mulher externamente bem arrumada, mas internamente também bem vestida. Humildade e dependência de Deus. Não seja orgulhosa, não seja autossuficiente. Não seja independente das pessoas. Seja uma mulher autônoma. Se você puder olhar para essa mulher que está do seu lado, fala assim: troque a independência. Pode falar, troque a independência por autonomia. Eu preciso de você. Eu preciso de vocês, amadas. Nós somos conectadas pelo sangue de Jesus. Isso não vai mudar. Jesus morreu na cruz e tudo está consumado. Já foi feito tudo lá na cruz. Então é impossível eu não querer precisar de você. Eu precisei da pastora Cris aqui orar por mim, de vocês orando por mim, sim ou não? Eu preciso. Não é porque eu sou pastora, porque eu tenho
sabe, diploma de teologia, porque eu tenho especializações, porque eu toco, porque eu ministro muito bem, porque eu participei de várias escolas de adoração. Aí eu não preciso mostrar a minha fraqueza, eu não preciso, sabe, de pedir oração de jeito nenhum. Eu preciso mais. Eu preciso da graça de Deus. Porque o que me qualifica diante de Deus não são os meus diplomas, mas o que me qualifica diante de Deus é a minha conduta, é o meu coração. E eu preciso de vocês. E nós precisamos umas das outras. Nós somos um corpo. Nós estamos ligadas. Então, quando eu quero ser independente do corpo, eu estou lutando contra quem? Contra o próprio Deus. Porque quem é o dono do corpo? Quem é o dono da igreja? Cristo. Cristo é o cabeça do quê? Da igreja. Então, eu não falo mal da igreja. Porque se eu falo mal da igreja, eu estou falando mal da noiva de Cristo. E Ele é um noivo ciumento. É fato que igreja é feita por pessoas. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos. E uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: eu quero sair da igreja. Eu falei, ela estava tão ativa, estava tão bonito vendo ela, sabe? Eu quero sair da igreja porque não me colocaram no culto de ação de graça. Faz uns anos já, tá, amados? Faz muitos anos isso. Eu falei, é mesmo? Você quer sair da igreja porque não colocaram você para cantar no culto de ação de graças? Aí eu falei, amada, então é o seguinte, eu amo muito a sua vida, não há o que eu possa fazer, eu queria tanto que você permanecesse. E eu sei que você está com tanta justiça própria pedindo para eu fazer alguma coisa por você, por causa daquela pessoa que era responsável pela escala e não te escalou. Mas eu entendo que igreja é um lugar onde todos estão no processo, então você é livre para sair, amada. O olho daquela pessoa assim, de repente ela ficou em silêncio, estatalou. Eu falei, e olha, eu vou te falar uma coisa. Você ainda tem a opção de sair da igreja e procurar outra, mas eu não posso nem fazer isso. Porque eu sou pastora da igreja. O que eu quero dizer com isso? Se você for para outra igreja por causa de problemas de pessoas, você vai encontrar o mesmo problema depois de um tempo. Porque as pessoas estão no processo. Eu quero abrir entre parênteses aqui. Eu não estou falando para você permanecer num lugar aonde é tóxico, aonde a liderança te sufoca, aonde os líderes são autoritários, aonde você não pode produzir frutos, ok? Não é sobre isso que eu estou falando. Se você está num lugar tóxico, aonde a palavra de Deus não é pregada com seriedade, aonde você não pode exercer seu ministério saudavelmente, porque toda vez que você está tentando fluir, o seu líder ou aquela pessoa te rebaixa, porque só ele pode prevalecer. Então eu quero dizer uma coisa para você: procure um lugar saudável. Meu Deus, eu estou me expondo aqui. Procure um lugar saudável, amém? Porque eu creio que uma liderança com sucesso é uma liderança que se alegra quando aquelas pessoas vão até além dele, até além dela. Porque Jesus vivia isso. Ele falou para os seus discípulos: vocês vão fazer obras maiores que eu. Meu Deus, Jesus, o líder dos líderes. Vocês vão fazer milagres maiores do que eu. O Filho de Deus, gente, ele precisava falar isso. Mas ele falou porque ele foi o maior exemplo de liderança. Então a igreja é assim. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e floresça. E ajude essa pessoa que está com fraqueza. Talvez você está tão indignada com essa pessoa que está fazendo o que está fazendo do seu lado, com essa ovelha, e você também é a ovelha no mesmo aprisco. Sabe o que você tem que fazer então? Agarra nessa ovelha, ora por ela, jejua por ela, e Deus vai te dar revelações poderosas, e você vai receber uma nova unção. Jó teve uma unção de multiplicação na vida dele quando ele orou pelos seus amigos, aqueles que estavam falando dele de uma forma pejorativa. Ele orou pelos seus amigos. Eu não estou falando que você tem que conviver com essas pessoas todos os dias, não. Escolha suas amizades, escolha as pessoas que você coloca
coloca a sua mesa. Mas, por favor, em nome de Jesus, não feche o seu coração. Não fale mal da noiva. Não fale mal do corpo. Você não pode ser independente porque você já é corpo. Você é a igreja. Se levante comigo nesse lugar. Fique de pé. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Fuja da tentação de procurar resoluções aparentemente instantâneas. Olhe para dentro de si. E para olhar para dentro da gente, é preciso coragem. É preciso coragem. Aleluia. Sim, essa mensagem é uma mensagem poderosa. É um chamado à introspecção. É um chamado à humildade. Deus nos convida nessa noite a olhar além das aparências. Deus nos convida essa noite a examinar os nossos próprios corações, buscando crescimento, buscando um caráter alinhado com os valores de Cristo, um caráter alinhado com o reino, um caráter alinhado com o céu. Se você chegou aqui nessa noite olhando só para as suas fraquezas, para aquilo que você não faz de bom, para aquilo que você não é ainda, eu quero dizer em nome de Jesus, dentro de você tem pedras preciosas. E essa noite, a sua visão espiritual, a nossa visão espiritual vai ser alargada. Você vai começar a ver pela ótica de Cristo Jesus. Porque vou lembrar vocês, quando eu olho para a minha fraqueza, fitando os meus olhos para Jesus, eu sou transformada de glória em glória. É de glória em glória, a imagem daquele que nos criou. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos mais. Nós sabemos que há lugares profundos para nós acessarmos. E eu sei, Pai, que o Senhor se assenta como um refinador, um purificador de prata. O ourives dos ourives está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele é aquele que nos refina para resplandecer a sua glória. Senhor, nós te damos liberdade para o Senhor nos mostrar, através da lupa espiritual, as motivações do nosso coração. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para o Senhor mostrar para nós o que precisa ser alinhado dentro da gente. O que a gente deixou ser desalinhado, Pai, por palavras dos outros. O que nós acreditamos que não foram as suas palavras, mas que entrou no nosso coração e fez a gente tomar certos rumos na nossa vida, que nos tirou do seu propósito. É tempo de nós voltarmos. Então nós dizemos sim. Nós dizemos sim. Mostra para nós, Senhor, com a sua lupa, quais os sentimentos que precisam ser mudados nessa noite no nosso coração. Mostra para nós, Senhor, toda a culpa pelo pecado, que não nos permite de abraçar o novo, porque o teu novo já chegou para nós. Então nós temos que abrir os braços e deixar ir embora toda culpa, toda vergonha, toda acusação daquilo que já foi. Essa é uma noite, Pai, que nós cremos. Os céus estão abertos. Os anjos já desceram aqui nesse lugar. Anjos de cura, anjos de libertação. E nós fomos ministradas pela sua palavra. E a sua palavra é vida. A sua palavra, Senhor, nos cura. A sua palavra é a espada que divide, Senhor, o nosso interior. A tua palavra é o vento que sopra e mostra o que estava em
encoberto o que a gente não podia ver antes. Agora a gente vê. E a gente te agradece, Senhor, por nos mostrar quem realmente somos, mas por não nos acusar, mas por nos mostrar quem somos, porque é possível ir mais perto de Ti. É possível enxergar as nossas falhas, as nossas fraquezas e querer mais da Tua glória, mais do Teu amor, mais da Tua vida, mais das Tuas revelações. É possível. É possível. Eu quero abrir o altar para você que deseja vir até aqui à frente e se derramar diante do Senhor. O altar está livre e eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu quero mais de Ti, Senhor. E eu sei que as minhas irmãs querem mais de Ti, Senhor. Devemos nos arrepender, fazer uma oração de arrependimento nessa noite e declarar com a nossa voz, com o nosso coração, declarar no nosso coração: Senhor, nos perdoe por todas as nossas motivações erradas. Senhor, perdoe, 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 Senhor. Perdoe pela independência, perdoe, Senhor.
Perdoe, Pai, por muitas vezes as suas filhinhas não acreditarem, Senhor, em tudo aquilo que já foi liberado para elas, que o Senhor já deu. Perdoe, Pai, todas as vezes, Senhor Jesus, que nós olhamos para dentro de nós e por enxergar somente nós, as nossas fraquezas, nós não fomos, nós não fluímos, nós não íamos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nos perdoe, Pai, quando ao fazer isso, nós desprezamos a Tua onipotência, a Tua onisciência, porque não somos nós capazes, mas o Senhor que nos capacita. E em Ti nós temos todas as coisas, e em Ti nós somos mais do que vencedoras. Nessa noite nós nos arrependemos, Senhor Jesus, como mulheres, quando nós olhamos, Pai, para o que é externo e esquecemos de olhar para o que é interno primeiro, para depois brotar, para depois jorrar. Nos perdoe como mulheres quando nós invertemos os valores, Pai, na nossa casa, na nossa vida. Nos perdoe quando nós nos distraímos com tantas coisas, com tantas informações, e nós começamos a tratar a Tua presença como algo comum. Nos perdoe, a Tua presença nunca vai ser comum, a Tua glória nunca vai ser comum. Senhor, que nessa noite o Senhor encontre o nosso coração vazio de nós, para que o Senhor nos encha com o Teu Espírito. Queremos mais, queremos ser cheias. Mulheres se levantam para ser cheias de autoridade, não de autoritarismo. Mulheres se levantam para ser autênticas. Mulheres se levantam para ser verdadeiras. Mulheres que se levantam para serem uma voz na sua nação, na sua cidade, no seu trabalho, na atmosfera em que elas atuam na sociedade. Mulheres se levantam com uma voz de influência. Mulheres se levantam como profetas do seu lar, para colocar as mãos na cabeça dos seus filhos e mandar embora toda a opressão. Mulheres que se levantam nessa noite para orarem pelos seus maridos. Mulheres que se levantam como uma profeta na vida dos seus homens, para dizer: vai marido, você é mais do que vencedor, pode ir, pode conquistar. Mulheres que emprestam a sua boca para serem boca de Deus. Oh, recapatarabachara, catarabachaya, rerecabadarabachoa, orebarabadarabacei, oh, catarabacheia. Mulheres que o Senhor está levantando. Mulheres que o Senhor está levantando nesse tempo. E o Senhor pergunta hoje: filha, eu posso contar com o seu coração? Filha, eu posso contar com o seu coração, para que o seu coração seja como uma caixa, que eu possa depositar as minhas revelações. O Pai está perguntando: filha, eu posso depositar em você o meu coração? Filha, eu posso transferir para o seu coração o que eu sinto? Filha, eu posso transferir para o seu coração o que eu penso? Assim diz o Senhor: eu levanto mulheres fiéis. Eu levanto mulheres fiéis, fiéis ao propósito, fiéis à palavra. Mulheres que não vão diluir a minha glória, mulheres que não vão competir com a minha glória. É tempo de se esvaziar. Se esvazia, filha. Quanto mais você se esvaziar, mais eu te encho. Oh,
A vergonha não vai prevalecer. A humilhação não vai permanecer. E você diz: mas Senhor, e aquele projeto que eu dei tudo de mim e não deu certo, Deus? Que vergonha. Os humilhados serão exaltados. Só glorifica, só glorifica, só glorifica. Mas o meu casamento, Senhor, está falido. Para mim não tem mais jeito. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz como levantou Ezequiel diante dos vales, do vale de ossos secos. E você vai falar a minha palavra diante do decreto de Satanás. Quando tem morte, quando não tem vida, você vai declarar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é que vai gerar vida, não é a sua palavra. Filhas, eu posso depositar no seu coração os meus sentimentos, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Eu estou buscando desesperadamente por corações vazios de si, por corações vazios de razões próprias, mas corações sedentos que querem o que eu quero, que amam o que eu amo, que se dedicam àquilo que eu quero que se dediquem. Fogo nos olhos, meu Deus, está muito forte aqui. Receba mais glória, receba mais glória. Receba mais. Se você quer mais, há uma nuvem de glória nesse lugar. Vamos cantar aquela canção? Tem fogo nos olhos, eu não. Ei! Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar, Senhor. Pode morar, Senhor. A nossa casa está limpa, a nossa casa está vazia, mas cheia da glória, está vazia de nós, mas cheia da presença. Mas a gente sabe que é só o começo. É só o começo, tem muito mais, Senhor. Pode morar, pode habitar. Habita, Senhor. Faz uma tenda no nosso coração. Como disse Abraão, habita, Senhor. Vem habitar. Amigo meu, amado meu.
Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, é isso. Quando a presença de Deus vem, ela invade. E nós amamos a presença de Deus e nós vamos continuar amando a presença de Deus. Quem é apaixonada por Jesus aqui? Ele está aumentando o nosso fogo nesses dias. Ele está aumentando a nossa chama. E essa chama vai se alastrar. E vai acontecer um incêndio espiritual da glória de Deus. E nosso próximo encontro já tem data. Então nós esperamos vocês. Dia 7 de novembro vai ser um culto de encerramento, um encontro de encerramento com algumas surpresas, né? Um culto muito especial, porque depois nós só vamos voltar em fevereiro. Então já marca aí, já coloca o seu alarme no celular, coloca no seu Google, o calendário, mas não deixe de estar aqui dia 7 de novembro, próximo mês. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada, né? Tá tudo. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Vão na bênção do Senhor e não saia daqui sem dar um abraço nessa preciosa que está do seu lado. E nós, as pastoras que estiverem aqui, se você quiser mesmo assim, após essa ministração, uma oração, nós estamos aqui para orar por você.